Você sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19? Nessa passagem, a Bíblia nos ensina 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que a sua alma abomina. Neste vídeo, vamos analisar as 7 coisas que o Senhor odeia e ver como elas afetam a nossa relação com Ele e com os outros. A Bíblia diz: as 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Vamos ver por que Deus odeia essas coisas? Porém, antes de continuar, se inscreva neste canal para que o YouTube reconheça que este é um conteúdo relevante e entregue para mais e mais pessoas que necessitam de Jesus Cristo em suas vidas. Olhos altivos são aqueles que olham com soberba, desprezo e arrogância para os outros, sem reconhecer a sua própria condição de pecador e dependente da graça de Deus. Esses olhos não se humilham diante de Deus, nem se compadecem com o próximo. Eles refletem um coração orgulhoso que se acha melhor do que os outros e não teme a Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Os olhos altivos são ofensivos a Deus, pois eles negam a sua soberania e a sua misericórdia. Eles também são prejudiciais aos outros, pois eles geram conflitos, inveja e desprezo. Por isso, devemos evitar os olhos altivos e pedir a Deus que nos dê um coração humilde, que reconheça a sua grandeza e a sua bondade, e que ama o próximo como a si mesmo. Língua mentirosa é aquela que fala o contrário da verdade, enganando, caluniando, difamando e ferindo os outros com suas palavras. Essa língua não honra a Deus, que é a verdade, nem edifica o próximo, mas sim destrói a confiança e a comunhão. A Bíblia diz que o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios capítulo 12, versículo 22. A língua mentirosa é abominável a Deus, pois ela contradiz a sua natureza e a sua palavra. Ela também é nociva aos outros, pois ela causa danos irreparáveis à reputação e à amizade. Por isso, devemos evitar a língua mentirosa e pedir a Deus que nos dê uma língua sincera, que fale a verdade com amor e graça e que abençoe os outros com as suas palavras. Mãos que derramam sangue inocente são aquelas que cometem assassinato, violência, opressão e injustiça, sem respeitar a vida humana, que é sagrada e criada à imagem de Deus. Essas mãos não amam a Deus, nem ao seu próximo, mas sim odeiam e matam. A Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Mãos que derramam sangue inocente são repugnantes a Deus, pois violam o seu mandamento de não matar e o seu propósito de dar a vida. Devemos pedir a Deus que nos dê mãos pacificadoras, que promovam a paz e a justiça, que ajudem os necessitados. Coração que traça planos perversos é aquele que maquina o mal contra os outros ou contra si mesmo, sem se importar com as consequências ou com os sentimentos alheios. Este coração não segue a Deus nem a sua lei, mas sim os seus próprios desejos e impulsos. Ele reflete uma mente corrompida, que se deleita no mal e que não tem discernimento. A Bíblia diz que o Senhor detesta os perversos de coração, mas se agrada dos íntegros em seu caminho. Provérbios capítulo 11, versículo 20. O coração que traça planos perversos é detestável a Deus, pois ele contraria a sua vontade e a sua sabedoria. Ele também é nocivo ao próximo, pois ele causa sofrimento e destruição. Por isso, devemos evitar o coração que traça planos perversos e pedir a Deus que nos dê um coração puro, que busque a sua glória e o seu reino e que tenha bons pensamentos. Pés que se apressam para fazer o mal são aqueles que correm para praticar o pecado, sem hesitar ou se arrepender. Eles não obedecem a Deus nem à sua voz, mas sim ao diabo e à sua tentação. Eles refletem uma vontade rebelde que se alegra no mal e que não tem temor. A Bíblia diz que há caminhos que parecem certo aos homens, mas o seu final são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12.
Os pés que se apressam para fazer o mal são repulsivos a Deus, pois eles desobedecem os seus mandamentos e aos seus caminhos. Eles também prejudicam a vida do próximo, pois levam à ruína e à morte. Por isso, devemos evitar os pés que se apressam para fazer o mal e pedir a Deus que nos dê pés firmes que andem na sua verdade e na sua justiça e que conduzam à vida eterna. Testemunha falsa que espalha mentiras. É aquela que mente sobre os fatos ou pessoas, distorcendo ou inventando informações para prejudicar ou beneficiar alguém injustamente. Esta testemunha não respeita a Deus nem a sua lei, mas sim o seu próprio interesse, ou de outrem. Ela reflete uma consciência cauterizada que não se importa com a verdade ou com a justiça. A Bíblia diz que não darás falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. A testemunha falsa que espalha mentiras é aborrecível a Deus, pois viola o seu mandamento de não mentir e o seu princípio de justiça. Ela também é danosa aos outros, pois causa injustiça e opressão. Por isso, devemos evitar a testemunha falsa que espalha mentiras e pedir a Deus que nos dê uma testemunha fiel, que fale a verdade, com imparcialidade e integridade, e que defenda os direitos dos outros. Por fim, chegamos à última coisa que Deus abomina. É aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Este é aquela pessoa que semeia contenda, divisão e inimizade entre os outros, especialmente entre os irmãos da fé. Ele não ama a Deus, nem ao seu próximo, mas sim causa confusão e desunião. Ele reflete um espírito maligno, que não busca a paz e a harmonia. A Bíblia diz que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Aquele que provoca discórdia entre os próprios irmãos é odioso a Deus, pois ele destrói a comunhão e o amor que Deus quer entre os seus filhos. Ele também é extremamente nocivo ao próximo, pois ele causa mágoa e separação. Por isso, devemos evitar todos que provocam discórdia entre os irmãos e pedir a Deus que nos dê espírito de amor, que busque a reconciliação e a unidade e que promova a fraternidade. Espero que esse vídeo tenha tocado em seu coração e que você possa se aproximar mais e mais de Deus e do seu propósito para a sua vida. Lembre-se que Ele te ama e quer cuidar de você. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.